Pecados não confessados são pesos desnecessários, não precisamos carregar. Quando não confessamos nossos pecados, nossa comunhão com Deus fica prejudicada e um muro é edificado entre nós e Ele. Então, assim, esse muro, né, é a comunhão que a gente tem com o Pai, com Deus, né? Quando a gente carrega esses pecados, a gente mesmo se afasta, né? Não é que Deus se afastou de nós. Nós, como sabemos, né, que a gente está carregando aquele peso de uma coisa que a gente fez e que a gente carrega essa culpa e a gente não se perdoa ou não perdoa alguém, a gente vai se afastando do Pai. A gente vai acaba que a gente mesmo se afasta de Deus, né? Não gozamos de relacionamento verdadeiro, apesar de Deus continuar nos amando. Não pode compactuar com o pecado, né? Foi o que aconteceu com Adão e Eva. Depois que pecaram, em vez de confessarem o erro, eles se esconderam em Deus. Em Gênesis 3, 1 a 13. Depois vocês leiam aí que está na Bíblia, né, essa história. Então, assim, eles, depois que pecaram, né, ao invés de falar, né, quando Deus questionou, o que eles fizeram? Eles se esconderam, né? E foi o que aconteceu hoje, né, com meu filho, que eu contei para vocês, que é uma atitude pecaminosa, né, porque nossos filhos nasceram pecadores também. Todos nós temos essa tendência a se esconder como quando pecamos, a tentar justificar todos os nossos erros. Não, eu não fiz isso porque aconteceu tal coisa. Você pode, quem tem filhos, né, eles sempre vão querer justificar, argumentar. Meu filho é muito de argumentar, então tudo ele tem uma explicação. E muitas vezes essa explicação é para dizer, para se livrar de algo, né? Então isso é comum, mas não é normal. A gente tem que sempre estar alertando sobre isso, né? E nós também fazemos muito isso, nós adultos, né? E o que eu acho interessante que eu ouvi uma vez, eu li sobre a desobediência, né? Quando a gente, nosso filho assim, fala pra gente, mãe, eu tô aqui com você, tá tão bom, né? Você está aqui comigo porque eu não obedeci. Uma história, né, que eu ouvi que a mãe falava, né, que o filho falou para ela. Você está aqui comigo abraçado, a gente está brincando junto porque eu te obedeci, né? Aí ela falou, sim, você me obedeceu, então a gente está mais conectado, isso é natural, né? E é a mesma coisa que acontece com Deus. Quando a gente segue a Deus sinceramente, de coração transparente, de cara, sem máscara, a nossa comunhão não fica afetada. E a mesma coisa acontece com a gente como mãe, como pai. Então, e essa mãe falou assim, filho, eu te amei, sempre vou te amar e eu te amo independentemente se você desobedece ou não. Eu sempre vou te amar. E é uma comparação com Deus, com o Pai, né? Deus não deixa de nos amar, né? Por causa de um pecado. Mas como a mãe com o filho, quando o filho é desobediente, quando ele insiste no erro, é afetada a relação dos dois, né? Porque a gente não pode compactuar com os erros dos nossos filhos. E assim, eu estou só fazendo uma comparação básica, assim, mas em outra dimensão, a nossa situação com Deus é bem parecida, né? Deus não se afasta de nós, Deus não deixa de nos amar. Mas quando a gente carrega pesos desnecessários, quando a gente carrega pecados não confessados, isso acaba afetando a nossa conexão mesmo com Deus, a nossa conexão com o Pai, porque a gente se esconde atrás de justificativas, a gente se esconde dele, né? A gente se esconde da presença dele, a gente acaba mentindo para nós mesmos, achando que a gente pode enganar Deus, né? Mas ele está em todo lugar, em tudo, então não adianta a gente se esconder, porque ele está sabendo de tudo, até ele sonda os nossos corações, né? No Salmo 139 fala sobre o que Deus sonda, né? Então sondar é esquadrinhar, né? Ele sabe o mais profundo dos nossos sentimentos, até coisas que a gente não imagina, ele sabe, Deus sabe disso, então não adianta a gente se esconder, né? E Deus não resiste a um coração quebrantado, né? E aí continuando, né, sobre Adão e Eva, né, quando eles se esconderam depois que pecaram, eles se esconderam e não confessaram o pecado, né? Adão tinha uma comunhão perfeita com Deus. O Todo-Poderoso vinha conversar todos os dias com Adão e Eva na viração do dia, né, no final da tarde. Imagina o privilégio de receber a visita do Senhor todo final de tarde. Você imagina a relação que eles tinham, né? Que maravilha, que conexão, assim, maravilhosa, né? Mas o pecado transformou momentos de celebração em tristeza, encontros alegres, em fuga, prazer e medo. Aí
pulando aqui, né, no capítulo, só para a gente ser mais breve, Adão e Eva, né, eles só ficaram na defensiva. Adão ainda foi mais além. Nas entrelinhas disse que a culpa era de Deus, por ter lhe dado uma mulher que ele não pediu. Olha só, gente, além de tudo, ele ainda pôs a culpa em Deus, né? Tipo, quem mandou você me dar essa mulher que fez eu pecar, né? E a gente faz isso, gente, a gente faz isso todos os dias. A gente corta a nossa relação com Deus assim tão facilmente por causa de um pecado, né? Precisamos sair de trás das árvores, né? Que nos separam de Deus. Foi onde Adão e Eva se esconderam, atrás da árvore, né? Fazendo uma analogia, né? Precisamos sair de trás das árvores, né? Que nos separam de Deus. Enquanto tentarmos esconder nossos pecados, só nos manteremos mais afastados da comunhão, do relacionamento e da intimidade com o nosso Criador. Aí ela dá 3 coisas, 3 atitudes aí pra gente melhorar essa relação com o Pai, né? Ser uma relação mais prazerosa, uma relação sem obstáculos, né? Sem barreiras e sem máscaras, uma relação transparente e verdadeira, né? Pare de se esconder de Deus. Adão foi o primeiro homem que tentou se esconder de Deus e com certeza não será o último, né? Por causa da desobediência, da vergonha, e ainda tentou enganar o Senhor dizendo que estava escondido devido à sua nudez, né? Ele falou, não, eu estou escondido porque eu tô nu, né? Tô pelado. Ele não era. Deus sabe de tudo, a gente não tem como encobrir os pecados, né? Ele está em todo lugar, nada no universo pode esconder uma pessoa de Deus. Ele é onisciente, onipresente e onipotente. Esconda-se em Deus e não de Deus. A segunda atitude, reconcilie-se com Deus. É inútil buscarmos uma vida plena quando estamos afastados de Deus. Pare de fugir e reconcilie-se com Deus. Confesse seus pecados e abandone-os, né? A gente não tem só que confessar nossos pecados, mas tem que ser acompanhado de abandono, né? A gente tem que falar, né, os nossos pecados para Deus, se abrir para Deus, mas abandonar, pedir forças para Deus, ajuda, se você não está conseguindo sozinho, tem que ler a Bíblia, tem que se apegar em Deus, eu vou conseguir, e Deus com certeza vai te dar forças para abandonar o pecado, né? Quem vive tentando se esconder os erros tem uma vida de aparências, sempre precisa usar máscaras, e com certeza um dia a verdade será revelada, né, gente? Isso até tem um ditado popular que fala, né, a mentira tem pernas curtas e ela é logo descoberta, mas a própria Bíblia, né, escrita há mais de anos, né, ela já falava isso em Lucas 12, 2-3. Não há nada escondido que não venha a ser descoberto, ou oculto que não venha a ser conhecido. O que vocês disseram nas trevas será ouvido à luz. O que vocês disseram às trevas será ouvido à luz, né? Então, gente, cuidado. Não é uma ameaça, é só uma verdade, né? O que vocês sussurraram aos ouvidos dentro de casa será proclamado dos telhados. Em Lucas 12, 2-3. Depois vocês leiam aí em casa. Esse vídeo vai ficar gravado no nosso IGTV do Instagram. Então é isso. Aqui está sendo bem claro, né, que tudo que é oculto um dia vai ser revelado, né, que isso é Bíblia. A terceira atitude que ela dá a dica é: viva uma vida cristã autêntica. A mentira gera morte, mas a verdade traz vida. Não existe meio cristão, meia verdade, meio cristianismo. Seguimos a Jesus ou a Satanás. Isso é forte, gente, mas é verdade. Ou você serve ao Senhor ou ao diabo. Então, assim, não tem meio termo, não tem eu faço um pouquinho aqui, um pouquinho ali, tá tudo certo. Não existe, com Deus não existe meio termo. Não podemos servir a Deus e o mundo ao mesmo tempo. Como dizemos que amamos a Deus com os lábios e guardamos pecados no coração? Não é uma pergunta. Aí ela cita Tiago 3, 11-12, que fala, né? Pode sair água doce e amarga da mesma fonte? Né? Que é uma comparação. Você pode adorar os dois senhores ao mesmo tempo? Não dá, né? Pode uma figueira produzir azeitonas e uma videira figos? Não, né? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. Vivam uma vida autêntica. Vivam o que falam e falem do que vivem. Preguem o que creem e creiam no que pregam. Olha só, a gente talvez até seja mais fácil para algumas pessoas pregarem a palavra de Deus, mas eu acho que o mais desafiador é você viver o que você está pregando, né? Isso é muito importante.
Deus deseja integridade, transparência, autenticidade na conduta de seus seguidores. A vida religiosa não pode ser de fachada e de máscaras, pois a fé envolve toda a vida de uma pessoa, atitudes, comportamentos, sentimentos, pensamentos, um coração limpo e coerente, né? Tem que ser coerente, não adianta a gente falar uma coisa e viver outra, gente. Por favor, né? Deem bom testemunho, né? Não precisamos procurar árvores para nos esconder de Deus. Hoje mesmo reconcilie-se com Ele e celebre a leveza de uma vida íntegra, sem fingimentos ou mentiras, mas verdadeira diante de Deus, das pessoas e de você mesmo. Tire a máscara, ela é muito pesada para se carregar. Uma máscara pesa, gente, né? E um versículo para meditação, Salmos 32, 11. Alegrem-se no Senhor e exultem, vocês que são justos. Cantem de alegria, todos vocês que são retos de coração. É isso, gente, para vocês meditarem sobre essa palavra forte, desafiadora, mas ela é maravilhosa. E não foi eu que escolhi, está aqui no livro, né? Porque se eu fosse escolher falar de pecado, realmente eu não sei se eu escolheria, mas é uma palavra, assim, muito verdade. É arrependimento e abandono de pecado. Está nesse livro, Por uma Vida Mais Leve. É uma notícia boa, nós vamos sortear um livro na segunda-feira, às 6 horas da tarde, ao vivo. E a gente vai fazer uma entrevista com a Liliane Chagas, que é a autora do livro. Então ela vai responder perguntas, vai falar por que ela escreveu esse livro, como que ela se inspirou. E aí vocês vão poder perguntar ao vivo às 6